Então, abra suas Bíblias, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e vamos ler só apenas aqui alguns versículos para nós criarmos aqui uma introdução para a nossa mensagem. O título da mensagem é Quando a mentira vale mais que a verdade. Romanos, capítulo 1, versículos 21 até o versículo 25. Romanos 1, verso 21 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves e quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração e para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Precioso Deus e amado Pai, agradecemos pela leitura que fizemos da Tua Palavra e agora suplicamos encarecidamente para que Tu se volte conosco, para nós, nos dando a revelação da Tua Palavra e que o que for tratado aqui venha ser de Ti a revelação da Tua Palavra para compreendermos mais dos Teus mistérios e para que isso venha promover temor e tremor em nossos corações por Ti, para que possamos buscar a Ti ardentemente, a não cometer o mesmo erro que Paulo aqui denuncia, quando alguns trocaram ou mudaram a Tua verdade por mentira, ou aceitaram a mentira no lugar da Tua Palavra. Que Tu venha ajudar cada um dos Teus filhos neste momento, fala com cada um de nós, e confiantes que Tu nos responde nesta petição, nós Te damos graças no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Senhor. Muito obrigado. Então, meus queridos, aqui nessa escritura, Paulo faz uma denúncia para todas aquelas pessoas que eram idólatras ou, na verdade, ele está se dirigindo tanto a pagãos como também a crentes. Ele está falando aqui da corrupção do homem de uma forma generalizada, mesmo para aqueles que se diziam ser crentes ou conhecedores de Deus e da sua palavra, mas que por alguma razão, por algum motivo, próprio ou sugestão de outros, de terceiros, aceitarem uma mentira no lugar do que Deus fala em sua palavra. Então, dessa forma, eles podem, com isso, alegar que estão ali adorando a Deus, servindo a Deus, por meio de alguma religião mecânica, certo? Mesmo que eles estejam vivendo uma mentira, crendo em uma mentira. Simplesmente porque essa mentira para eles se converteu para eles como se fosse uma verdade, certo? Então, você sabe que o diabo é quem consegue fazer isso. Ele consegue enganar as pessoas. E tanto é que ele tem várias maneiras de fazer isso. O diabo encontra várias formas de espalhar a sua mentira. E alguém disse que existe 1000 maneiras de se contar uma mentira, mas existe apenas uma única maneira de se dizer a verdade. E está certo. A mentira ela possui vários caminhos, vários atalhos, vários becos, vielas, desvios. Mas o caminho que te conduz à verdade é um só, que é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então para você chegar até o diabo, existem inúmeros caminhos mentirosos. Mas para você chegar a Deus só existe um caminho que é Cristo, que é a verdade. Então veja, Mombrana, ele falava que nos dias do ministério terreno de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, apenas 1% de Israel foi quem tomou conhecimento da sua existência. 1% de Israel. O que é isso? Quase nada. 1% tomou conhecimento dele. 1% ali, talvez menos de 1% talvez, ouviu e creu na sua mensagem. Né? Tanto dele quanto também de João Batista. João Batista tinha alguns ali em volta, mas quantos era para estar ali, para se arrepender, aceitar o batismo para perdão dos seus pecados? Para remissão. Quantos estavam ali para ouvir a mensagem do Batista, para se prepararem para receber o Cordeiro de Deus? Quantos estavam ali? Menos de 1% deram ouvidos a esses homens. A João Batista e a Deus ali na forma de carne humana, Jesus Cristo.
Então, a maioria, os outros 99%, alguns talvez eram apenas simpatizantes, ou indiferentes, ou incrédulos à mensagem, ao ministério deles. E da mesma forma, meus irmãos, apenas uma minoria é que houve nos dias de hoje. Foi assim nos dias de Jesus, uma minoria que lhe ouviu, e apenas uma minoria que nos ouve também. Sempre foi assim em todas as eras. Amém? Onde apenas uma pequena minoria é que aceita as verdades de Deus. Desculpe. E agora, quando esse ministério do Elias estaria presente aqui entre os gentios, seria apenas para uma pequena minoria também, para lhe dar ouvidos. Será apenas uma pequena minoria. Mensagem do Branham aqui, expectativa, que ele pregou em 61. E quando o avivamento vier, veja o que sempre vem. Quando veio nos dias de Jesus, apenas uma minoria, apenas algumas pessoas. Veja o que João tinha ali nas margens. Apenas algumas pessoas reunidas ao seu redor, das regiões ao redor, para ouvi-lo. Cerca de 99% desses rejeitaram sua mensagem e se afastaram. 99% rejeitaram. Mas foi um grande avivamento e tempo de agitação. Deus sacode as coisas e as pessoas não percebe o que está sendo feito. Veja, Deus sacode sua igreja e o reavivamento é para a sua igreja. Então, para você, por exemplo, que está aqui me ouvindo agora, seja através de áudio, através de vídeo, ou que vai ler um texto, isso é o que o Branham está falando. Isso aqui é uma forma de Deus sacudir, promover um pequeno reavivamento. Deus sacode a sua igreja. Deus te trouxe aqui, Deus te sacudiu para você agora estar aqui me ouvindo. Então, isso, a mensagem dele, que é para a igreja, é para os eleitos. Então, para todos os eleitos, Deus faz uma sacudida, Deus faz um reavivamento, para que eles se mobilizem e ouçam a palavra e creem em Deus e sejam salvos. Eu creio que a igreja é chamada agora, mas a coisa é reviver e sacudir aquela igreja para o seu lugar novamente. Amém. O mundo está desmoronando. Ou se você quiser dar um outro título, caso algum dia a voz de Deus quiser traduzir, poderia ser o mundo está caindo aos pedaços. Minha opinião é essa. Certo dia, quando Jesus foi profetizado que Jesus viria à terra, e ele veio, ele viveu e morreu, e ninguém soube de nada. Dificilmente. Nem mesmo 1% dos judeus jamais soube que ele esteve na terra. Cerca de 1/100º do mundo já soube que ele esteve lá. Então vejo, meus irmãos, mais de 90% dos judeus rejeitaram o que Jesus tinha para ensinar. Consegue entender isto? Somente 1% aceitou ele, Jesus, como o Filho de Deus prometido. Perseverança de 62. Sabe, quando Jesus pregou, não havia 1% do milionésimo das pessoas na terra que o ouviram. Vejam que os que ouviram João fazer a preparação, são os eleitos que ouvem. Então, esses eleitos representam esse 1%. Esse 1% é a margem aí dos eleitos. Mais ou menos isso, ou até menos que isso. Isso é tudo, isso mesmo. Ninguém pode vir a mim, a menos que meu Pai eu traga primeiro, e tudo que meu Pai me dá virá. Então veja, Jesus ele fez o possível para proclamar o seu evangelho e para ser compreendido pela casa de Israel. Mas aqui o Branham está dizendo, menos de 1% lhe deu ouvidos. Livro das Eras, página 314. E agora, o que significa isto para nós? Significa exatamente o que significou lá no passado, no ministério terreno de Jesus. Ele tentou ensinar-lhes a verdade, porém não davam ouvidos. Vou pular alguma coisa aqui. E essa atitude desta era é exatamente a mesma de então. Então, como foram pouquíssimos, menos de 1% lá, vai ser menos de 1% que vai nos ouvir hoje. Vai ser menos de 1%. Certo? É menos de 1%. Então ele fala aqui mais adiante, vou ganhar tempo aqui, não vou ler tudo. Ele fala sobre a palavra, a escritura, quem crê na escritura, ele vai dizer que nem mesmo 1% que eu saiba tem aprendido que toda a escritura é dada por Deus e proveitosa para ensinar, redarguir e corrigir. Ele vai dizer aqui, no fim desta era virá um profeta, porém eles estarão cegados para tudo que ele faz e diz. Quantos vão crer? Menos de 1%. Queremos ver a Jesus, 62. Agora, o Pai o havia enviado aqui para Samaria, aos samaritanos para dar-lhes o testemunho do Messias. Os judeus o receberam, alguns deles, a maioria deles o rejeitaram. 90% deles, 99%, sim, mais do que isso o rejeitou. Então, menos de 1% recebeu Cristo e a sua palavra.
Então, sempre tem sido, meus irmãos, uma minoria que ficou posicionada em favor da verdade. Foi assim desde os dias de Cristo e não poderia ser diferente agora. Por que você quer que hoje seja diferente? Agora, por que isso acontece? Por que essa disparidade é tão desigual assim? Por causa da semente de discrepância, que foi semeada e foi espalhada para todos os lados, tornando não somente a palavra de Deus híbrida, como também até os seus próprios adoradores. Quando Satanás ele conseguiu hibridar a palavra de Deus para a mulher, lembra? Acrescentando uma mentira à verdade, isso abriu para ele as portas para que também ele pudesse hibridar toda a raça humana, fisicamente. A mesma coisa que Satanás conseguiu fazer no espiritual com a palavra de Deus, ele também conseguiu fazer uma adulteração, uma hibridação natural, física, com o homem. De forma então que o que nós estamos vendo hoje no espiritual é apenas um reflexo do que foi feito no natural. Quando surgiu o que o Rembrandt chamou de a semente da serpente ou a descendência da serpente. Então, para os que estão chegando agora, os que não conhecem a mensagem, você que talvez é evangélico, você que é católico, talvez você já tenha ouvido nós falar disso, mas irmão Jorge, já ouvi você falar sobre semente da serpente, descendência da serpente, o que é isso? Do que se trata tudo isso? Então, meus irmãos, eu posso pedir um pouco de paciência para vocês, para nós ajudar esses nossos irmãos que nos visitam? Posso abrir aqui um rápido parênteses e explicar para eles a semente da serpente? Você me permite? Você me autoriza? Rapidinho, porque tem alguns irmãos que nos acompanham e às vezes não entendem muita coisa. Está bem? Então, alguns podem perguntar, o que é esse negócio de semente de serpente? Porque eu estou aqui explicando para você. O adultério espiritual da palavra, ele é fruto também do adultério físico, carnal, que produziu uma miscigenação. Certo? Então, você vai lá para a escritura de Gênesis, capítulo 3. Eu quero fazer uma leitura aqui bem rapidinho. Quero dar uma explicação para os nossos irmãos católicos, protestantes, mas quero ser bem rápido. Os irmãos da mensagem já conhecem isso. Tá? Para eles já é rudimento isso aqui, mas para muitos é uma novidade. Então aqui diz lá em Gênesis 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então a escritura diz que a serpente era um animal selvático e muito esperto. Ou seja, não é um conto de fábulas aqui. Este ser chamado serpente aqui na Bíblia, ele realmente falava. Ele não era um ser humano, está bem? Mas era perfeito. Tinha uma forma humana, tinha braços, tinha pernas. Depois que ele foi amaldiçoado, ele perdeu tudo isso. Deus mudou sua formologia, tudo. Mas ele tinha uma outra forma antes. Alguns deduzem que ele tinha asas, né, então voava. Não é nada disso. Ele era quase como um ser humano normal, como eu e você. Então, ele sabia falar. Era esperto. Então, não era uma cobra. É chamado de serpente, mas não era uma cobra, um réptil. Se tornou depois com a maldição. Então aqui ele está conversando com a mulher. E por dizer que animais selváticos, aí você vai lá para onde você tem a descrição dos animais que Deus criou, você vê que há uma diferença entre répteis e selváticos. Répteis, certo? São répteis. E selváticos não são répteis. Então quando diz aqui que essa serpente é selvático e não réptil, já está dizendo que não é réptil. Então, se não é réptil, o que é? É um mamífero. Não é uma ave com asas, não é um anjo. É um ser, é um animal. Não é um ser humano, mas tem uma forma humana. Diferente. Certo? Então, ele convence esta mulher a provar do fruto. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente que não morrereis. O que é isso aqui? A serpente está chamando Deus de mentiroso. Veja, o diabo está acusando Deus de uma coisa que ele mesmo faz. O diabo é mentiroso. Ele está usando a serpente aqui, certo? Então, quem é que está contando mentira aqui? É o diabo. Mas ele está chamando Deus. Não, Deus é mentiroso. Então é isso. O diabo sempre te acusa de coisas que ele faz. Quando você vê alguém te acusando coisas de que ele mesmo faz, então você já está sabendo quem está falando por meio dele. É o mesmo diabo que falou através da serpente, chamando Deus de mentiroso.
dizendo que Deus fazia uma coisa que na verdade era ele ali que estava fazendo. Não, Deus é mentiroso, não dê ouvidos a ele. Muita coisa é verdade, a árvore é boa, vocês podem comer dos frutos, sim, tá tudo bem. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Simples assim, rapidinho. Você tem que entender o que foi que aconteceu aqui. Isso aqui é como se fosse um filme, mas há várias cortes de cenas, digamos assim. Como assim ela simplesmente comeu o fruto e já deu para o marido? Então o marido estava do lado dela ali, ele ouviu a conversa entre a serpente e a sua mulher? Não, o marido não estava ao lado dela. Então há coisas ali que aconteceram mais e você tem só um resumo aqui. E isso acabou se tornando um mistério para muitos. Então o irmão Branham entendia que o que estava acontecendo ali era que Eva, a mulher, estava sendo enganada e seduzida pela serpente a fazer uma coisa que Deus disse que não era para fazer, que era provar aquele fruto, que Deus disse não prove, porque o dia que vocês provarem vocês vão morrer. A serpente disse, não, você não vai morrer, prove. Então o irmão Branham disse que é toda uma linguagem simbólica ali. Certo, tudo bem. Certo? Então ele usa as escrituras como, por exemplo, onde é que é isso? É Provérbios? Onde fala que uma prostituta ela tem relações, depois como uma pessoa que come um fruto, ela diz assim, eu limpei a boca e não cometi mal nenhum. Então, às vezes a figura de comer um fruto na Bíblia é usada para fazer uma referência ao ato sexual. Então, quando se fala aqui em comer o fruto, o irmão Branham se dirigiu a essa inclinação, a essa interpretação melhor. É uma linguagem figurada. E você tem respaldo bíblico para isso. Ok? Então ali, na verdade, Eva teve relações com aquele ser, que não era um ser humano perfeito. Então, depois, ela sai dali e vai até o seu marido. E comparte do fruto. E ele come do fruto. Ou seja, também tem relações. E o que acontece quando isso ocorre? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, eles se envergonharam do que fizeram, caiu a ficha, como se diz, e se arrependeram, porque, veja, ela não percebeu sua nudez quando ela pecou, quando ela provou o fruto, sozinha. Ela percebeu a nudez quando seu marido também participou do mesmo pecado que ela, porque ambos eram uma só carne. Havia uma comunhão íntima tão grande que ela, por si mesma, não percebeu. Mas quando os dois entenderam o que eles fizeram e que eles desobedeceram a Deus, aceitando uma mentira no lugar da verdade, então isso fez com que eles pecassem. Então a queda é exatamente o sexo, o ato sexual? Não é exatamente isso. Isso foi um resultado. A queda do homem no jardim foi eles terem aceitado uma mentira no lugar da verdade. O resto foi apenas consequência. Ok? O que fez as pessoas ficarem em jejum até morrer para se encontrar com Jesus? Foi isso que fez eles pecarem? Não. Isso foi apenas uma consequência. O que fez eles pecarem até chegar a esse ponto foi eles terem aceitado uma mentira no lugar da verdade. É tudo, sempre isso. Essa é a base de tudo. Então o que fez a queda do casal foi isto. Certo? Então depois você tem aqui uma escritura dizendo quando viram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Então, aqui veja, Branham ele falava, eu quero trazer atenção para você para essa questão. Branham ele falava que toda a escritura possui um duplo sentido. Ele falava isso ou não falava? Sim. E aí, muitas das vezes, Branham se detinha apenas uma única aplicação. Embora ele dissesse que toda a escritura, principalmente as escrituras proféticas, tem um duplo sentido. Você pode pegar o sentido simbólico e dar o sentido que a mensagem que ele está trazendo, como também você pode pegar o sentido literal e tentar entender o que está sendo dito aí. Branham falava assim, toda a escritura possui um duplo sentido. Então Branham se detinha apenas no sentido simbólico aqui, dessa prática de comer o fruto. Mas você também pode levar isso para uma literalidade, ou seja, não há nada que impeça que essas árvores, da árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal também fossem literais. Simbolicamente ele diz que representava Cristo e Satanás. E os frutos deles, um era de morte, outro era de vida. Então, comer do fruto da vida é sexo? Claro que não. Então aí você vê que as figuras elas têm até um limite, os simbolismos eles têm um limite. Então, embora haja uma aplicação simbólica, você também pode atribuir uma literalidade para esses frutos.
As árvores podem ser literais e os seus frutos também. E o que seriam esses frutos? Não tem como saber. A gente pode apenas deduzir. Certo? Alguns disseram que era uma maçã, certo? Não tem, não é maçã. Isso é mitologia greco-romana dos campos de Elísio, alguma coisa assim, né? Eu sempre achei que esse fruto aqui era um abacaxi. Porque foi um tremendo abacaxi que a Eva descascou pro coitado do Adão. Né? Mas se fosse para você deduzir o que poderia ser, se caso o fruto fosse literal, eu sempre tenho a minha opinião pessoal, e claro que eu nunca vou ficar aqui falando disso, ou defendendo como se uma doutrina ou um ensino, porque não é. É só uma dedução. Nunca vi uma mãe dizer isso, não encontrei sermões de Monlevey falando isso. Mas se fosse para você dar uma literalidade para o fruto, você consegue ver que esse fruto parece ter efeitos afrodisíacos. E talvez a razão de Deus proibir o casal foi porque ele sabia que eles não iriam saber se conter se caso eles provassem esse fruto, por mais que eles se esforçassem. E é provável que a serpente sabia disso. Sabia dos efeitos que esse fruto poderia ter sobre a mulher. Por isso a sua insistência de que ele a provasse. E ela provou. E quando ela provou, sim, sua libido foi despertada. Não foi assim tão simples para a serpente. Isso aconteceu. Então, depois, ela foi de encontro ao seu marido e ele provou do fruto, não é isso? Trazendo para a literalidade do fruto. Sim. Achou agradável aos seus olhos, desejável para o entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Você acha que foi tão simples assim para Adão? Não, não foi. Ele sabia que sua esposa já havia pecado. E ele sabia que se ele não aceitasse, ele continuaria só no jardim e ela seria expulsa. Mas nós já pregamos muito sobre isso. Há todo um simbolismo também atrás disso. Adão ali era um tipo de Cristo. Quando Adão aceitou cometer o mesmo pecado que a sua esposa, foi porque assim ele teria certeza de que ele ou continuaria no jardim com ela, ou se ele fosse expulso, ela estaria com ele. Ele queria estar com a sua esposa. Assim como Cristo, para ter certeza de que estaria conosco, veio até nós, assumiu um corpo, se sujeitou ao mesmo corpo de pecado igual nós. Pregamos isso várias vezes. Isso é um tipo maravilhoso. O que Adão fez ali foi um tipo do que Cristo fez por nós. Mas ele não foi enganado. Eva foi enganada. Então, ele sabia. Ele não sabia qual era o efeito do fruto. Mas ele sabia que se ele provasse, ele estaria em pecado. Independente do que fosse acontecer. Porque Deus disse, não prove do fruto. Então ele provou e ele teve a mesma sensação que ela teve. Sua libido também foi despertado. E eles tiveram relações. Então perceberam que estavam nus. Se envergonharam do que fizeram. Certo? Aí depois disso é falado que eles passou... A escritura está assim, é essa linguagem que está aqui, sim? Quando vir a voz do Senhor que andava do jardim pela viração do dia, isso também pode ser uma linguagem simbólica. Não quer dizer que foi literalmente no mesmo dia, no dia seguinte. Virou o dia, amanheceu, anoiteceu, no outro dia, amanheceu outro dia. Isso também pode ser uma linguagem simbólica, para apenas denotar tempo. O que significa que pode ter levado um dia, pode ter sido ali uma semana, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Você tem que entender isso aqui. Não quer dizer que foi no mesmo dia ou no outro dia. Em um momento, Deus teve uma conferência com esse casal. Quando foi isso? Logo após o pecado? Pode ter sido, mas também pode ter sido algum tempo depois. Pode ser que Deus fez questão de deixar passar um bom tempo. Por quê? Por causa do que aconteceu aqui. Vamos lá. Então ele vai ter uma conferência aqui com o casal. Certo? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Você provou aquele fruto? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a da árvore e eu comi. Então Adão já está se... Não, a culpa não é minha. A esposa, o senhor também tem culpa, porque a esposa foi o senhor que me deu. Então, foi minha esposa. Ela é culpada. Aí então Deus diz, então a tua esposa é culpada, tá bom, eu vou lidar com a tua esposa, mas Adão, quietinho, não sai daí, não vai embora, fica aqui, daqui a pouco eu vou voltar, vamos continuar essa conversa. Aí então Deus vai procurar a esposa. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Percebe a atitude aqui do casal? Um foi passando a banana de dinamite para o outro. Não, esse pepino é teu, resolve, esse problema é teu. Desculpa aqui a linguagem. Aí a Eva diz, não é problema meu, é a serpente, ela é responsável. Então o que Deus faz? Ele vai em direção à serpente, agora. Como dizendo, Adão, Eva, fique aqui, não acabou essa conversa, vou voltar aqui. Então ele vai e se dirige à serpente.
E aí ele precisou conversar alguma coisa? Claro que não. Ou você acha que Deus não sabia o que ele estava fazendo? Ou que foi feito melhor? Deus sabia. Ele não estava perguntando como se não soubesse. Ele sabia. Mas então por que ele perguntou se ele sabia? Da mesma forma como ele quer que você faça quando você ora a Deus. Ele conhece os teus pecados, mas ele quer saber se você é humilde para confessar. Esse casal não foi humilde, já é consequência da queda do pecado, da desobediência, por ter aceitado uma mentira no lugar da verdade. Ele queria ouvir uma confissão deles, e eles não confessavam. Não, a culpa é do outro, é culpa do ciclano, é culpa do fulano. É isso. Esse é o problema, já as consequências aqui do pecado. Certo? Então ele vai e se volta para a serpente e não pergunta nada, já sabia o que aconteceu. Então o Senhor disse à serpente, visto que isto fizeste, o que a serpente fez? Fez o casal aceitar uma mentira no lugar da verdade. E por causa da forma do que resultou depois. Porque ele enganou a mulher de Adão. Ele a seduziu e teve relações. Então, por causa do que você fez, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Ou seja, a partir de agora, esse animal vai deixar de ser um mamífero. Deus vai amputar suas pernas, seus braços, ele vai deixar de ter essa forma que até então ele tinha. E vai dar uma outra forma. Ele vai dar realmente a forma de uma serpente. Certo? E ele vai dizer aqui, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Rastejarás sobre o teu ventre. A palavra ventre na Bíblia muitas vezes é usada para se referir à genitália, aos órgãos sexuais. Você vai lá, por exemplo, no livro de Cantares, Cânticos de Salomão, eu creio que é Cânticos capítulo 5, verso 14, e Cânticos 7, verso 2. Ou 5, verso 2 e Cânticos 7, verso... É isso, é Cânticos 7, capítulo 7, versículo 2 e o capítulo 5, versículo 14. Ali você tem o marido e a esposa se declarando um para o outro e ali eles fazem referência aos seus corpos. Então ali, quando se fala do ventre do marido, a mulher fala de uma coisa que reflete ou simboliza um órgão masculino. E quando o marido se volta para a mulher e fala do corpo dela, e quando chega a parte do ventre, que é a parte pubiana, ele usa linguagens ali para refletir os pelos pubianos, comparado a campos de trigo, algo assim. Por isso que o livro de Cânticos de Salomão, ele somente podia ser lido por um judeu a partir dos 30 anos de idade, por causa dessa linguagem erótica que há ali. Você sabia disso? Com menos de 30 anos, os judeus não liam esse livro. Eles eram proibidos. Tinha que haver toda uma preparação, tinha que ter maturidade para poder ler e absorver aquilo. Então a palavra ventre na Bíblia simboliza o órgão genital. Então quando Deus diz à serpente, rastejará sobre o teu ventre, Deus está indo na raiz do problema. Porque foi com isso que ela provou do fruto. Então agora Deus faz uma comparação. Porque você fez isso, agora você vai comer o quê? Você vai comer o pó. É uma linguagem figurada. Serpente não come pó. Serpente come anfíbios, sapos, pequenos animais, ratos, ovos até, insetos, escorpiões, crustáceos, mas não come pó. Então não é uma linguagem figurada aqui. E rastejar sobre o seu ventre não é exatamente a barriga, é o ventre, é os órgãos genitais. Ele está repreendendo pelo que a serpente fez. Está bem? Então depois ele vai dizer o que mais? Rastejará sobre o teu ventre e comerás pó todo dia da tua vida. Depois então se volta para a mulher. Porém, não, ainda está falando com a serpente. Porém, inimizade entre ti, sim, está falando com a serpente ainda, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira escritura falando de uma promessa da vinda do Messias. É a primeira profecia messiânica das escrituras. Porque esse que vai esmagar a cabeça da serpente é Cristo. E a serpente iria ferir no calcanhar, iria trair, uma figura de traição, como ele foi traído por um dos filhos da serpente, que foi Judas, um cainita. Então uma figura, é uma promessa da vinda do Messias. Então essa inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, essa inimizade que existe hoje entre os filhos de Deus e os filhos da serpente, ou filhos do diabo. É dessa inimizade que Deus aqui está falando. E alguns dizem que é um animal literal, que Deus nos colocou inimizade com esse animal. Por favor, nós não temos inimizade apenas com serpente. Você também tem inimizade com onça pintada, com leão, com um monte de animal aí. Mas por que só com a serpente você tem inimizade? Então não é uma figura literal aqui de inimizade com animais literais nesse sentido.
As cobras vão sempre te trair quando você andar na mata e pisar nela, vão te picar. Alguns usam essa explicação, sim. Mas a linguagem figurada e conotativa é esta, de que vai haver uma inimizade entre essas duas descendências. Certo? Então, o que diz depois aqui? E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Tua gravidez? Deus está apontando para uma coisa futura? Um dia quando ela for ficar grávida? Será? Ou será que é para algo presente? Entende por que eu disse que quando fala ali que houve uma viração do dia, quer dizer que poderia ter levado algumas semanas e meses até que Deus aparecesse para o casal? Talvez ele esperou passar um bom tempo até que Eva visse alguma diferença em seu corpo. Sua barriga, sua gravidez estava ali surgindo. E ela não estava entendendo. Agora vem Deus e explica. Você vai gerar filhos. Você está gerando filhos. E você vai ter dores de parto por causa da tua desobediência. Então Deus agora está explicando os resultados daquela desobediência. Certo? Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Você vai continuar com esse libido que foi despertado porque você provou do fruto. Mas agora o teu desejo vai ser apenas com o teu marido. Ela não vai ter outro com quem compartilhar ou desejar ter isso com outro, ou fazer com outro. Ter relações com outro. Ela está dizendo, ou antes, Deus está dizendo, agora o teu desejo vai ser para com o teu marido. Você vai continuar tendo essa libido e você vai satisfazer apenas com ele, e ele vai ter governança sobre si, ele vai ser o teu varão, ele vai assumir o seu papel de homem para com você. É isso que está sendo dito aqui. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Deus não amaldiçoa seus filhos, Deus amaldiçoou a terra. Filhos de Deus não são amaldiçoados. É bom você entender isso. Traduzimos no sermão do irmão Oliveira, bênção e maldição, ele explica isso muito bem. Nenhum filho de Deus pode ser amaldiçoado. Então eu não podia amaldiçoar aqui nem Adão, nem Eva pelo que fizeram. Mas a terra foi amaldiçoada pela desobediência. Começo da árvore que te ordenei, maldita é a terra por tua casa, em fadigas obterás dela sustento durante todos os dias da tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No sol do rosto comerás o teu pão, até que tornares a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Então, quando Adão ouviu isso, que ela seria mãe de todos os seres viventes, ele chamou ela de mãe. Adão não esperou ela gerar filhos para depois chamar a sua esposa de mãe. Porque é assim que alguns interpretam assim. Quando é que Adão chamou Eva de mãe dos seres viventes? Quando ela começou a gerar filhos, não. Aqui ele já chamou de mãe. Por quê? Porque ela já era mãe. Ela já estava grávida. Minha irmã, quando você gerou o teu filho com o teu marido, você esperou o filho nascer para só depois você ser chamado de mãe? A partir do exato momento em que você sabia que você estava gerando um menininho, uma menininha aí no seu ventre, na sua barriga? Sim, minha irmã. Ali você já sabia que você já era uma mamãe, sim? Então, é isso que aconteceu aqui. Adão não estava esperando a sua esposa gerar filhos para depois chamá-la de mãe. Já está chamando porque ela já era mãe. Ela já estava grávida. Ela já estava com essas duas sementes ali. Certo? E depois eles são expulsos do jardim. Aí vem o capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa deu à luz a Caim. Estão falando que depois ela continuou tendo relações com seu marido, e então disse adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Deus cumpriu praticamente a promessa. Ele disse que haveria uma descendência, ele não matou. Deus não poderia ter matado aquela descendência de serpente ali? Poderia, mas ele permitiu como consequência da desobediência, para que eles colhessem os frutos disso, os resultados disso. Então, só porque ela disse, eu consegui com o auxílio de Deus um filho, não quer dizer que o filho, Caim, era filho de Deus. Deus permitiu e deu a vida para esse filho. E depois deu à luz a Abel, seu irmão. Certo? Então, você está entendendo? É isso que o Mambano ensinava. Então, é isso que fez com que acontecesse o que eu chamei aqui de essa discrepância das sementes, ou semente discrepância, porque esse é o termo que o Mambano usava, ele até pregou uma mensagem com esse título. Então, quando Adão e a serpente, eles conseguiram então gerar filhos por meio de Eva, através do que a ciência chama hoje de superfecundação heteropaternal,
porque alguns podem dizer, não, como então a Eva estava grávida de 2 ao mesmo tempo? Sim, não, mas é impossível, isso cientificamente é impossível. Não é impossível. É esse o termo que a ciência dá. Superfecundação heteropaternal, que é quando uma mulher pode dar à luz a filhos de mais de um homem ao mesmo tempo. E há inúmeros casos assim, no Brasil, no exterior. Há muitos casos. Isso é registrado, a ciência já estuda isso aqui. Então foi o que aconteceu ali com Eva. Sim? Há um caso, inclusive, de uma prostituta, parece que ela era francesa. Ela teve 3 clientes e se engravidou dos 3. Um era negro, um era chinês e um era branco. E ela deu à luz a um menininho negro, a um chinês, né, amarelo, e um branco. Então, nos próprios dias do Umbanda, quando ele falava e ensinava isso, já tinha essas evidências da ciência para mostrar que era possível. Alguns talvez eram incrédulos, não, isso não é possível. Então começou a surgir já algumas coisas da ciência para mostrar, não, isso que é dito é a verdade, isso é possível, isso acontece. Então, através disso, então o que você tem desde então é uma raça híbrida aqui, híbrida e miscigenada. E o que essa raça híbrida sofreu na sua carne se refletiu também através da palavra, no espiritual, quando a mentira foi inserida a fim de adulterar a palavra. Assim como a carne, a criação foi adulterada, a palavra espiritual também foi adulterada, exatamente como a serpente fez no passado, é o que é feito hoje também. Nesse estudo aqui que eu separei para vocês, eu separei alguma coisa do Umbanda e também alguma coisa do irmão Liveio que eu quero ler aqui para compartilhar com vocês. Uma mensagem do irmão Li da sua série A Semente de Discrepância. Ele pegou esse sermão do Umbanda e fez uma série disso. Ele ficou mais de 1 ano lendo e explicando esse sermão na sua igreja. Essa aqui, número 43, que foi pregado em 96. A discrepância surgiu quando Satanás disse a Eva, ouça, vou interpretar a palavra para você. Ou seja, vou acrescentar um pouquinho de mentira à verdade de Deus. Como um anjo de luz. E ela caiu em pecado. Ela desobedeceu a Deus. E a discrepância entrou como? Porque o menino Caim nasceu errado. Ele nasceu de uma mulher e um animal. Mas Abel nasceu 100% correto, de um macho e uma fêmea, da raça humana. Um homem e uma mulher. Você diz, isso está errado. Então vocês são mentirosos, porque mostramos a vocês que a ciência prova que 99,99% tem um pai e 0,01% tem outro pai. Todos nós temos a mesma mãe. Como diz a Escritura, Adão a chamou de Eva porque ela era a mãe de todos os seres humanos. Então veja, como eu disse, nos dias de Umbanda, a ciência já começou a fazer algumas pequenas evoluções para entender, até para fazer você entender que aquilo que ele estava falando era verdade. Como eu falei, a fecundação, superfecundação heteropaternal. Isso explica como que foi possível Eva engravidar de 2 ao mesmo tempo. Isso é muito comum. Mas o Umbanda não viveu para ver essas outras descobertas científicas que foram feitas, os quais aqui o irmão Liveio menciona. De que descoberta científica aqui o irmão Liveio está falando? Isso aconteceu lá nos anos 80, 20 e poucos anos depois que o Umbanda já tinha partido. Uma pena. O Umbanda teria explorado isso muito bem, mas o irmão Liveio soube explorar isso em seus estudos. Essa pesquisa científica comprovou o que os cientistas levaram anos para descobrir, estudando o código genético, DNA, genoma. Eles conseguiram, a ciência hoje admite que toda a raça humana ela descende de uma mulher e 2 homens. A ciência já provou isso. Uma mulher, Homo sapiens, um homem, Homo sapiens. Porém, o outro homem, o outro macho, a ciência diz, não era Homo sapiens. E isso deixa a coisa ainda mais estarrecedora, porque o Umbanda disse que realmente a serpente não era homem perfeito, ou seja, não era Homo sapiens. Era um ser como a ciência está chamando hoje, hominídeo. A ciência diz isso. Nós viemos de 2 Homo sapiens, um macho e uma fêmea. E viemos de um outro macho. Só que esse outro macho, a ciência diz, não é Homo sapiens. Ele não sabe explicar como isso foi possível. Quando o irmão Liveio leu as matérias científicas nas revistas na época, ele leu isso aqui e disse, mas isso é semente da serpente de William Branham, carambolas. Certo? Então ele viu a ciência provando o que o Umbanda estava ensinando. E isso é chamado aí, tem vários termos, sim. Eles dizem, tem os termos científicos, estou só resumindo para você. Porque eles estudam aí o chamado DNA mitocondrial, que é transmitido da mãe para os filhos e filhas. Então o DNA mitocondrial ele só é transmitido pela mãe e nunca pelo pai. Então o que revela a linhagem materna. Eles conseguiram fazer um rastreamento, é um outro termo que eles usam, agora não sei qual que é.
Então os pesquisadores, ao saber disso, eles conseguiram determinar que todo ser humano vivo hoje pode traçar a sua ascendência até uma única mulher, que eles chamam de Eva mitocondrial, em homenagem à Eva da Bíblia. Porém, os cientistas detectaram que a humanidade descende de uma mulher, como eu disse, e de 2 homens. Um homem eles chamaram de o Adão cromossomial Y. E o outro eles não conseguem identificar. Eles dizem que não era um Homo sapiens, era um ser parecido com homem, mas não era homem. Mas era macho, porque nós viemos disso também. Então eles dizem, era um ser hominídeo, como um ser primata. E parece que teve alguns sermões do Umbanda que ele disse que a serpente era como uma primata. Então você tem a ciência confirmando agora isso, certo? Então houve depois estudiosos, lógico, para dizer, não, esse estudo está errado, isso foi um grande erro. Por que eles fizeram isso? Porque quem mais explorou essas descobertas foram os criacionistas, dizendo, temos mais uma prova de que, né, a Bíblia é verdadeira. Só que os criacionistas na época foram muito desonestos, porque eles disseram que a ciência descobriu que a raça humana toda veio apenas de um macho e uma fêmea. Mas a ciência disse que era 2 machos, 2 homens e uma fêmea, 2 homens e uma mulher. E os criacionistas disseram, não, só um homem e uma mulher. Porque eles não conseguem entender o ensino da semente da serpente do William Branham. Então eles foram desonestos, certo? Mas é o que a ciência diz, averigou, não. É um Homo sapiens ali, um macho, e um outro macho que não é Homo sapiens, é um hominídeo, é uma outra coisa, não sabemos o que é. Alguns dão até uma explicação do que é. Eles dão a forma delas. A ciência, ela tem muitos tropeços. A ciência não é uma linguagem perfeita, não é uma ciência exata, perfeita e tudo. Eles têm muitas limitações. Então, alguns dizem que seria Neandertal. Eles dizem assim, porque toda a raça humana tem hoje código Neandertal em seu DNA. Todos, praticamente todos, ou quase todos. Né? Então, mas como eu te disse, Umbanda não viveu para ver essas descobertas científicas. Mas o irmão Oliveira, ele viu e explorou isso muito bem. E dando inclusive a sua opinião de que esses descendentes do ser hominídeo com Eva representariam então 99,99% de todos os seres humanos. E que apenas um 0,01% seriam os descendentes diretos de Eva com Adão. Por isso que vai haver vários sermões do irmão Oliveira que ele apresenta a questão dessa maneira. Então isso talvez explicasse por que 99% rejeita a palavra, ou demonstra apenas uma simpatia por ela, enquanto que somente 1% aceita e se posiciona para essa palavra. Por que isso? Porque é simplesmente o espiritual acompanhando o natural. O natural reflete o espiritual e vice-versa. É esse o raciocínio. Vamos para mais um sermão do irmão Oliveira aqui. Semente discrepância, 19, pregado em 95. Agora ouça, 99,9, eles estão fora. 1/10%, certo? O que uma Umbanda disse, 1/1000%. Portanto, para 5 bilhões e meio de pessoas, quantos podem existir que são realmente humanos, original, puro? Ou que poderia ser realmente humano? 55 mil. Elas podem ser virgens sábias e nécias, mas esse pode ser o seu limite. Então, o que estamos vendo aqui, irmão e irmã, é que a própria ciência está provando que há uma semente de discrepância. Eles descobriram o fato de que há uma mulher, mas que pode haver vários homens. O fato é que houve 2 pais, a serpente e Adão. Mordomia 19, de 98. Portanto, você tem aqui o que conhecemos então como a alma interior. Então, tudo bem. Por que o Umbanda usaria esse termo? Porque agora a humanidade é toda uma massa de carne. Um pedaço de carne é apenas um grande pedaço. A ciência prova isso. Se 99,99% tiver um pai e 0,001% de nós tiveram outro pai, mas todos tiveram uma mãe. Vê? Então agora você tem tudo que é humano ou chamado humano que tem uma alma. E será, na verdade, uma vida híbrida. Vamos lá. Umbanda ensinava que Satanás não pode criar. Então, Satanás fez uma criação ali? Não. Ele perverteu a criação de Deus. Foi isso que Satanás faz. Isso ele pode fazer. Está bem? Haverá a verdadeira alma e a alma interior. Ou seja, o que é essa alma verdadeira, alma interior? É aquela alma eleita e predestinada que é uma parte de Deus. Certo? E tem aqueles outros que têm uma alma, mas uma alma híbrida.
porque não tem em Deus uma representação. Haverá o que é chamado de alma, e é uma alma aos olhos de Deus, e temos que dar crédito a isso, mas na verdade, se você for direto aos dados estatísticos puros, é a combinação de duas vidas. Então, o Umbanda ele disse que a serpente ela não possuía uma alma, mas que ela tinha em seu corpo um espaço para uma alma. Era assim que ele apresentava. Então, essa descendência cainita herdou da serpente esse espaço e a própria alma, por causa da miscigenação entre o homem, né, entre a mulher, melhor, e a serpente. Então, a descendência cainita não somente herdou esse espaço, como eu te disse, como também obteve uma alma como qualquer outro ser humano comum, normal, através dessa miscigenação, porque é uma vida humana de qualquer maneira. Né? Caim não era animal, era um ser humano normal, perfeito, mas ele tinha uma ascendência hominídea. Eu vou usar os termos da ciência, assim, porque são dois machos. Um era homo sapiens, o outro não era homo sapiens. É um hominídeo, não sabemos o que é. Não sabem, certo? Então essa alma híbrida cainita é simplesmente o quê? É o resultado da combinação de duas vidas ou dois espíritos que tiveram início desde o surgimento dos primeiros filhos dos dois pais. Desde então, todos os descendentes de Adão e da serpente já se haviam misturado. E aí depois que você tem uma tentativa até por parte dos irmãos da mensagem para entender quando que ocorreu a miscigenação entre os filhos também. Como foi? Alguns dizem, isso foi lá em Gênesis 6, quando diz que os filhos tiveram relações com os filhos dos homens, os filhos de Deus tiveram relações com os filhos dos homens. E ali, meus irmãos, eu não vou me aprofundar na questão, porque eu não quero aqui escandalizar vocês, eu sei que os vídeos aí vocês compartilham, eu até peço para que vocês façam isso, compartilhem os vídeos, mas muitos não estão preparados para entender algumas coisas aqui, certo? Então algumas coisas eu não vou aqui abrir o jogo para você, não vou falar abertamente algumas coisas, mas ele diz a mistura das duas começou ali. Não começou ali, meu irmão. A palavra diz que a Caim teve uma esposa, não teve? De onde você acha que essa esposa veio? O Umbanda disse que, biblicamente, a única forma seria de ser por uma das filhas dos seus pais, Adão e Eva. Ou se não foi uma filha, foi uma sobrinha ou uma sobrinha neta. Adão morreu com 900 e tantos anos, 930 anos. Então, Caim com certeza viveu todo esse tempo também. Então ele teve muito tempo para esperar os seus pais gerarem filhos e filhas. Dali 100 anos, 200 anos, não sei quantos anos levou. Ele conheceu uma das filhas de Adão e Eva, das suas irmãs, ou uma sobrinha, e teve coabitou, é o termo da Bíblia, né? Então quando ele teve relações ali e gerou filhos com aquela filha pura de Adão com Eva, ali já começou a miscigenação. Começou ali. E se você quiser ir mais longe, mais fundo na questão, você ainda pode. Ok? E aí eu vou pedir para você segurar aí na cadeira. E segura aí. Está no banco, no sofá, segura para não cair. Porque isso foi uma coisa que nem sei se o Oliveira nos seus dias soube. É uma outra descoberta científica recente aí. Ok? O que a ciência também já descobriu? Uma coisa muito curiosa, né? A ciência já descobriu, já provou, que quando uma mulher tem relações com um homem, o DNA do homem passa para o seu corpo, através dos fluidos que eles trocam, sêmen, enfim, e isso fica impregnado no DNA da mulher para o resto da sua vida. A ciência descobriu isso. Então, quando a irmã se casa com o seu marido, ela vai ter relações e uma marca vai ficar praticamente no seu corpo. Mas não vai ser só com ele, com qualquer outro homem com quem ela se relacionar. A ciência provou que com tantos homens uma mulher conseguir se relacionar, ela vai ficar com o DNA de cada um desses homens no seu corpo para o resto da sua vida. Mas agora, aqui vem a parte estarrecedora. Quando ela vai gerar um filho com este seu marido, se ela teve relações com outros homens antes de gerar esse filho vai nascer com traços genéticos tanto do seu marido, que vai ser o preponderante, vai ser o maior, mas ele também vai herdar traços genéticos dos outros homens com quem ela se relacionou. Vai ser transferido também para esse menino, ou criança, enfim. A ciência descobriu isso. Isso está comprovado. Entende, meu irmão e minha irmã, principalmente, por que você tem que dar um pouco de razão quando nós dissemos pela palavra de Deus que você tem que se manter casto, virgem até o dia do casamento? Agora, claro, de nada vai adiantar você fazer isso se depois de casado você, né, minha irmã, se aventurar com outro homem, um amante, coisa do tipo, e depois você tiver filhos,
Porque o filho que você vai ter o código genético do teu marido e de todas as outras aventuras amorosas que você tiver com outros. A ciência diz isso. A carga genética desses homens com quem a mulher se relacionar vai passar também para os seus filhos. Então, meus irmãos, se isso realmente for verdade, quando Eva gerou um filho para a serpente, que foi Caim, esse Caim também recebeu traços genéticos de Adão. Sim. Ainda que ele foi preponderantemente cainita por parte da serpente, ele recebeu algo também de Adão. É a ciência que está dizendo isso. Quando que você acha que começou isso? Desde o princípio começou. Não é daqui gerações e gerações a mulher vai passar código genético dos seus amantes para os seus filhos. Não, desde o início. Desde o início começou. E, por outro lado, também é verdadeiro. Ou seja, Abel, que foi gerado de Adão com Eva, também deve ter recebido, sim, traços da serpente. Porque se foi possível procriar, então talvez isso também tenha acontecido. Ou talvez apenas Adão pôde passar algo de si para Caim. O fato é que, quem sabe, foi isso que ajudou então a Caim ser um ser tão perfeito, tão humano, tão perfeito, como todos aqui são. Porque todos os seres estão tudo misturados, a geração tomou conta, né? Não tem como você dizer, esse aqui é cainita, esse não é. Você não tem tanto natural quanto espiritual. Mas então o que fez este Caim ser tão humanamente perfeito é porque ele também deve ter recebido algo de Adão. Porque a ciência diz que o marido passa para a esposa. Ou não? Não, acho que não, sim. Não, acho que sim. Sim, porque houve um tempo assim, dos dois, os dois frutos ali no ventre, estão ali sendo gerados, sim, os embriões estão sendo formados, pode ter havido ali, sim. Talvez pode ter havido, ou pode ter não havido tempo de haver, mas o fato é que a ciência diz que isso é possível. Então, quando você entende essas questões, você para de ficar questionando quem na arca traiu, adulterou, para saber como que a semente passou. Por favor, já te expliquei. Quando esse Caim teve relações com a sua esposa, que era uma filha legítima, ali as sementes já estavam misturando. Ali, meu irmão, a minha miscigenação já começou. Certo? Então, mais um sermão aqui de uma vez. Semente de discrepância agora número 40, pregado em 96. Essa semente de discrepância veio aqui de uma maneira diferente da semente que é de Deus. É para isso que você está olhando. Você não está olhando para mais nada além disso, no meu entendimento. Aqui o Umbanda está dizendo, olhe, este punhado aqui chegou aqui de uma maneira. Esse punhado aqui chegou aqui de outra maneira. Este punhado aqui, que é 99,99999, seja o que for, veio através da serpente, que engravidou Eva. E esse é um punhado. E esse pequenino remanescente veio por meio de Adão e Eva. Embora não de acordo com o que Deus queria originalmente, eles ainda vieram por meio deles e eles são os eleitos de Deus. Então, veja, Paulo, ele disse que a única coisa que o confortava pelo fato de Israel não aceitarem, não terem crido, não terem aceitado o seu evangelho, é o fato de que realmente o evangelho, a palavra de Deus, é apenas para os eleitos, os predestinados. Em Romanos 9 ele confessa isso. Meu único conforto é saber, olha, por que Israel não aceita a palavra que pregamos? Ele disse que o que confortava é isso, saber que é só para os eleitos. Então, da mesma forma, eu busco também conforto em tudo isso que eu estou te passando. Tanto a palavra, quanto as evidências da ciência, quanto o que Umbanda disse, Simão Levey fala, consubstancia. 99% rejeita, só menos de 1%. Por que são tantas... A gente se desgasta tanto aqui fazendo pesquisas, ministrando, e pregando e viajando. Por que é só um punhado, é o termo que o Umbanda usava? Por que é só menos de 1% que nos ouve? Porque essa é a ordem. Foi assim nos dias de Jesus. E vai ser assim ao longo das eras. Então, nós descansamos nisso, certo? Quantos crentes da mensagem nós temos no Brasil hoje? E quantos estamos assistindo agora? Aqui está dizendo que temos 56 famílias online. Então, não são 56 pessoas, tem mais pessoas aí. Se você está assistindo com mais alguém, então tem que ter mais. Ainda assim, meus irmãos, comparado ao número de crentes, é menos de 1% que está aqui. É menos de 1% que ouve. É menos de 1% que crê. É menos de 1% que se sujeita, que se rende, que deixa os seus arrasamentos de lado. Então, Simão Levey, baseado nisso, na ciência, nos sermões da mensagem do profeta, ele fala, é isto, é apenas 1%. Os eleitos é isso. Certo? Ok,
Mais uma mensagem aqui, semente de discrepância número 28, pregado 96. O irmão Brana, ao tomar Mateus 13 sobre o mistério do trigo e do joio, estabelece claramente que o joio é a semente da serpente que veio à existência por Eva e a serpente, e o trigo é a semente de Deus através de Eva e Adão. E a ciência provou que isso está correto, pois agora é cientificamente conhecido que a assim chamada raça humana tem uma mãe e 2 pais. A ciência já provou isso. Dos quais um pai gerou mais de 99,90% ou 99% das pessoas hoje na face da Terra, e nós sabemos que o irmão Brana cortou isso ainda menor do que isso, que seria, de acordo com a ciência, 1/10 de 1%, mas eu acho que o irmão Brana foi muito além disso, certo? Então veja, meus irmãos, se o príncipe deste mundo conta com mais de 99% da população mundial para dar ouvidos às suas mentiras e rejeitar a verdade, significa que mesmo que essa mentira que ele pregasse fosse apenas de 1% de tudo que se fala, ainda assim estariam em vantagem pelo simples fato de haver mais crentes para apoiar 1% de mentira do que crentes para apoiar 100% de verdade. Então, o diabo ele já provou que ele não precisa pegar 100% de mentira. Só com 1% ele já conseguiu fazer o estrago que ele fez. 1% de mentira já foi suficiente. Então, muitas vezes apenas 1% de mentira pode ter mais poder de influência do que os 99% de verdade que pudesse ser dito. Quando esses 99% são deixados de lado, são rejeitados. O 1% de mentira tem um poder maior. E foi exatamente isso que Satanás convenceu Eva a fazer, que foi abrir mão das suas convicções, da verdade de Deus, para aceitar uma mentira no seu lugar. E um cristão jamais deve fazer isto. Um cristão jamais deve renunciar às suas convicções. Porque se ele fizer isso, a partir do momento que você abrir mão das suas convicções, você sabe o que é certo. Mas alguém tenta convencer você, não, faz desse jeito, vou pensar dessa maneira. Mas você tem aquela convicção, você sabe que é desse jeito, mantenha-se nisso. Mas a partir do momento que você cede às suas convicções, você pode perder o controle total sobre a tua vida, tanto no físico quanto no espiritual. A videira verdadeira e uma videira falsa, 55. Agora sermões do irmão Brana. A maior mentira que já foi contada é aquela que tem muita verdade nela. Só uma mentira assim? Não. Tem que ter um monte de verdade junto. Aí a mentira é recebida com crédito. Agora, a maior mentira já contada foi o que Satanás disse a Eva. Veja, tinha muita verdade nisso. E agora você chega e diz algo que é realmente certo, uma mentira. Ora, você não acreditaria nisso. Você sabe melhor. Mas quando chega ao ponto onde há cerca de 99% de verdade e 1% de mentira, isso é o tipo enganador. Eu creio que é dessa maneira que o tal de Paul Mackenzie lá conseguiu fazer com que as pessoas jejuassem até a morte para se encontrar com Jesus. Ele deve ter sido um homem que pregou muitas verdades, mas havia 1% de mentira. E essas muitas verdades acobertaram aquele 1% de mentira e eles deram crédito na mentira. Certo? Então, para esses, os 99% de verdade fazem 1% de mentira se tornar verdade também. Existe um provérbio africano, nas pesquisas que eu fiz ontem, que diz que uma mentira destrói 1000 verdades. E eu acho que esse Paul Mackenzie soube provar isso muito bem. Sim? Esse é o tipo que você tem que observar. Eles são gentis. Esse pessoal que prega mentira com áreas de verdade, eles são gentis. E é nisso que o diabo é bom. Ele disse a Eva toda a verdade, exceto numa coisa, vê? A serpente, ela provou para todos nós, sim, meus irmãos, que 1% de mentira, bem contado, pode fazer com que os outros 99% de verdade tenham seus dias contados. O diabo conseguiu, ele provou isso. Ele disse, agora você não sabe o que é certo e errado, você não sabe distinguir o bem do mal. Era tudo verdade, a serpente não mentiu aí. E agora se você comer este fruto, de seus olhos se abrirão, e você saberá o que é certo e errado, e você será sábio, você saberá como Deus. Bem, isso é a verdade. Veja, a serpente não mentiu para Eva, tudo isso era verdade. Isso exatamente, tudo era verdade. Mas ela disse, Deus disse que morreremos. Ele disse, certamente você não vai morrer. A única mentira que a serpente contou foi essa. Tudo o resto que ele falou para Eva foi verdade. Só teve uma mentirinha. Não é verdade. Não. E o que ela fez? Ela aceitou. Ela aceitou e renunciou todas as outras verdades.
a verdade de Deus por causa daquela mentira. Por causa das outras verdades que foi a própria serpente. A serpente pregou a palavra para ela. Certo? Você será sábio. Bom, tudo isso era verdade, mas ela disse, Deus disse que morreremos. Oh, certamente você não vai morrer. E ela convenceu. Agora, é aí onde vem a mentira. Agora, podemos pregar sobre tudo e deixar de lado a principal raiz fundamental disso. Do que o profeta aqui está falando? Das convicções. Né? E aí é que vem a mentira. Quando você renuncia às suas convicções, você aceita uma mentira, aí começam os problemas. Então, o irmão Bunyan, ele disse que quando uma mentira é pregada isolada da verdade, poucos vão dar crédito a essa mentira. Então, para você aceitar a mentira, ela tem que ser acompanhada com um monte de verdade. Aí as pessoas vão aceitar a mentira, porque vão pensar que é verdade como o resto das verdades que você falou. Tempo de colheita. Qual é a maior mentira já contada? Tem 99% de verdade nela. Se alguém dissesse, William Branham nessa certa data estava lá em Houston, Texas, e o mais bêbado que podia. Isso é uma mentira. Vê? Você diz, não, ele estava em Phoenix, Arizona. Ele estava pregando para homens de negócios cristãos. Ele pregou sobre um determinado assunto. Tantas pessoas estavam lá. E que o viram até uma cerca das 10h30. E às 10h30, sabe o que foi que ele fez? Ele estendeu a mão e pegou um gole de licor e tomou. A irmã Branham diz, agora há uma mentira. O resto era tudo verdade. Mas veja, tem que parecer exatamente com a verdade para ser enganador. Então é isso que acontece com esses simpatizantes da mensagem, que faz o povo aí confessar uma doutrina unicista ou trinitária, seja o que for, dualista, seja o que for. Não conheço ninguém que pregue dualidade na mensagem. Embora eu sei que nós sabemos, os unicistas chamam a mensagem de Lembrana, dele veio, que nós pregamos de dualidade. Não, dualidade é outra coisa. Mamãe nunca ensinou que Jesus era um filho criado. É isso que os dualistas ensinam, que Jesus era um filho criado, um pequeno Deus, um subdeus, um segundo Deus. Ninguém ensina isso. Então, essas pessoas que fazem isso é porque eles aceitaram a mentira no lugar da verdade. Certo? Mas eles têm que falar um monte de coisa que é verdade. Então, quando eles inserem uma mentira no meio, então eles aceitam. Mordomia número 1197. Novamente aqui o irmão Liveio. Quando a igreja deixou a verdadeira palavra de Deus, eles deixaram os profetas, que seriam os profetas com o ministério quíntuplo. Eles deixaram os verdadeiros apóstolos, os mestres, o verdadeiro ministério quíntuplo, e eles ouviram aqueles que eram conciliadores, o que significa que aceitaremos a ajuda do governo. É isso. Você tem um ministério quíntuplo de Deus e tem outro ministério quíntuplo que é de outro espírito. Então eles renunciam às verdades do ministério quíntuplo para aceitar as mentiras de um outro ministério quíntuplo. A questão é que se você tirar uma ou duas palavras, digamos 4%, você ainda terá 96% de verdade. Sem saber que o Umbanda diz, como qualquer outro profeta diria, a maior mentira é 99% verdade. Que eu acabei de ler para você aqui. Poderia ser 99% de revelação dinâmica, mas eles estragaram tudo. Eles jogaram fora. Certo? Sermão do Umbanda aqui. A unidade de um Deus na única igreja. 58. Enganar é a coisa errada. Agora, uma mentira, se for uma mentira verdadeira, então qualquer um pode detectá-la, mas aquela mentira que tem cerca de 99% de verdade nela, essa é a que está enganando. Você notou como o diabo enganou Eva? Tudo o que ele disse, ele era exatamente a verdade, exceto uma coisa, disse, seus olhos estão abertos, você saberá o certo e o errado, e assim por diante, e você será como Deus, porque não sabe distinguir o certo e o errado, e todas essas coisas eram verdadeiras, mas quando ela disse, o Senhor Deus disse que morreríamos, ele disse, certamente você não morrerá. Veja, tanta verdade nisso, e depois só um pouquinho de mentira, aí ela aceitou. E Jesus disse na terra, um pouco de fermento levera toda a massa. E tem que estar perfeitamente certo ou não está certo de forma alguma. Isso é para tudo, meus irmãos, principalmente no que tange o ensinamento doutrinário, a doutrina de Cristo. Tem que tudo se encaixar perfeitamente. Não pode ter esse negócio, duas naturezas, o Filho é o próprio Deus, o Pai de si mesmo. Não, você cria uma bagunça com tudo. O Umbanda aqui está dizendo, tudo que tem que estar perfeito. Ou não está certo de forma alguma. E o plano de salvação tem que ser exato. E as promessas de Deus são exatas. E elas funcionam exatamente ou há algo errado em algum lugar. E se a igreja do Deus vivo não está alcançando o que Deus propôs que eles fizessem, há algo errado com esse sistema. Em algum lugar. Lógico, é o sistema do homem com as mentiras do diabo. Que você já sabe, 99% de onde é que vem. É só 1% que fica com a palavra e que prega a palavra. Então tudo tem que estar perfeito com a palavra e com a doutrina.
Porque uma pequena coisinha fora do lugar, meus irmãos, faz toda a diferença. Assim como fez uma pequena distorção da palavra toda a diferença e que trouxe o pecado à terra. Os sinais da sua vinda, eu acho que eu vou ter que adiantar aqui, porque já estamos com 1h30, e eu passei recém na metade do estudo. Eu vou ler alguma coisa aqui e vou pular para nós concluirmos. Custou-lhe 6.000 anos de sofrimento, e até mesmo o Filho de Deus que veio à terra morreu para redimir a raça humana. Cada guerra, cada mágoa, cada mãe solteira, tudo que já aconteceu de errado no mundo foi porque uma pessoa descreu, creu em 90%, 99% da palavra de Deus e apenas distorceu um pouquinho no final e causou tudo isso. Parecia que aquela pequena porcentagem mínima assim, de mentira não faria diferença, mas fez. E ainda hoje, os crentes são levados a pensar que apenas um pouquinho da doutrina fora do lugar não faz diferença. Mas sim, Mamãe diz, faz toda a diferença. Tem que estar enquadrado com todo o resto. Então, uma reviravolta em qualquer lugar, não pense que você jamais receberá nada menos do que toda a palavra de Deus. Então veja, a serpente, ela pregou 99% da verdade para a mulher. Apenas 1% do que ele disse para ela era mentira. Mas aquele 1% teve mais poder e influência do que toda a verdade que ele igualmente defendeu junto com ela. E nós vemos que é a mesma coisa que ocorre também no natural. Perguntas e respostas sobre ser, somente pare, somente esqueça essa cerca do comunismo, está vendo? Não passa de um bando de pessoas que nada mais são do que bárbaros, que são ímpios. É um sistema. Uma banda aqui está dizendo, comunismo, são bárbaros, são ímpios. E quem vota em comunismo? Também tem que ser igual. Né? Um cristão não vota em comunista. Se você ouvir falar de um cristão que vota, então esse cristão deve fazer parte daqueles 99%. Só pode. Só um cristão dos 99% que votaria nisso. Porque aqui mamãe diz, são bárbaros, são ímpios. Como é que você vai incentivar, como é que você vai apoiar a agenda comunista? Não tem como. E dizer ser cristão? Não tem outra explicação a não ser que seja parte dos 99%. Permita-me mostrar-lhe uma coisa, apenas mostrar-lhe quão simples é. Ora, há somente 1% de toda a Rússia que é comunista. Somente 1% na Rússia era comunista nos dias de Mambrana. Eles precisam de um mensageiro, está vendo? 1%. E como pode 1% controlar 99%? Isso deveria explicar para você aí mesmo, se Deus não tivesse permitido isso. Vá, desperte a Jesus. Foi isso que fez com que o comunismo se levantasse na Rússia. Os comunistas não são nenhum grande partido. Há apenas 1% da Rússia que é comunista agora. 1%. 99% ainda é livre, mas eles são da decisão. Eles são a decisão. Por que ele surgiu em primeiro lugar? Por causa da corrupção da igreja. Agora o Mormon está explicando. E por que você acha que o Brasil hoje está se tornando um país comunista? Por que você acha? Pelos mesmos motivos. Corrupção da igreja. Por causa do simonismo, por causa do nicolaísmo espiritual da palavra, por causa do nepotismo dos ministérios, por causa da corrupção da igreja. É por isso que hoje o Brasil está se tornando um país comunista. E está fadado a terminar desse jeito. Por que isso? Porque eles deixaram a verdade para pregar uma mentira no seu lugar. E como um sinal, como uma mensagem de Deus, ele permite agora que um filho do pai da mentira governe a nação. E que foi eleito por meio de mentira. Todos sabem que a eleição foi uma mentira. Isso é um sinal para você ver. Assim é o estado em que o país está hoje. A igreja brasileira é uma igreja decaída. Então, o que você está vendo natural conosco é o que está sendo passado também no espiritual. Certo? Perseverança. É a explicação que uma mana deu lá para o comunismo. Como explicar comunismo? Né? Na Rússia. Só 1% é comunista. 99% do povo não é comunista, é conservador. Você acha que o povo Você acha que o povo brasileiro é comunista? Não. A maioria não é comunista. Quase tudo é conservador. E cristãos creem em Deus, de alguma forma. Comunistas não creem em nada. Perseverança. A coisa que professa o cristianismo e não produz nenhum resultado, eles o deixam de lado. Eles querem alguma realidade. Veja, esta é a razão pela qual o comunismo tem surgido, porque a igreja foi derrubada. A igreja é culpada do comunismo, porque foi ela que decepcionou. A igreja brasileira é responsável pelo comunismo tomar conta desse país porque ela decepcionou. Assumiu uma mentira no lugar da verdade e agora você tem tudo o resto aí. Certo? E agora pense, apenas 1% da Rússia, aquilo já contei, né? São vários sermões para dizer a mesma coisa. Só mais um aqui. Hoje na Rússia, o comunismo está tomando o mundo. Qual é o problema? É alguém que tem a audácia de defender as convicções, embora estejam erradas. Então isso vale para todos os lados, sim.
Por que você vê aí esses fanáticos, falsos ministros, o falso ministério quíntuple dos 99%, se esforçando com tanta audácia e coragem para criar seus grupos e pregar suas mentiras, e você não vê o povo que conhece a verdade não ter a mesma audácia para sair e pregar a verdade? Por que isso? Por que o povo que diz que conhece a verdade não tem a mesma audácia que os falsos profetas têm, como esse que chegou a fazer o povo aí fazer inanição, jejum para poder se encontrar com Cristo? Por que esse povo aí tem tanta audácia e o povo que diz conhecer Cristo e a palavra e Deus não tem? Porque a igreja está decaída e aceitou a direção de um homem como seu líder ao invés da direção do Espírito Santo. Apenas 1% da Rússia é comunista, 1%, 99% ainda é chamado de cristão. Mas veja, meus irmãos, o que nos alegra é lembrar que se existe uma igreja caída é porque deve haver alguma que ainda permanece de pé em algum lugar. Você crê nisso? Mesmo que seja apenas 1%, como disse o Mambanda e o Molivei. Ou menos que isso. Porque o Mambanda ele disse que o diabo ele toma o padrão do celestial. Tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é apóstata, tudo aquilo que é mentiroso, serve apenas para ilustrar ou declarar aquilo que existe que é verdadeiro em algum lugar. Uma mensagem aqui do Mambanda para você entender isso. Mensagem Vem e Vê de 53. O diabo tem um padrão de tudo que Deus tem de real. A Babilônia foi feita de um padrão do céu. Tudo natural. É uma personificação. O diabo tenta imitar no natural as coisas que Deus faz no espiritual. Exatamente. Existe um verdadeiro cristão genuíno, cheio do Espírito Santo. Há um monte de hipócritas que simplesmente agem assim. Eles estão imitando o original. Vê? Mas isso realmente, o hipócrita apenas declara que a pessoa real se destaca brilhante e reluzente. Não é mesmo? Vê? Todas as coisas falsas e fictícias apenas declaram a real. Então se há um povo aí, ainda que seja uma esmagadora maioria, pregando uma mentira, vivendo de mentiras, então é porque estão refletindo algo que é original, que está se posicionando por aquilo que é verdade, ainda que seja uma minoria. Mas o Umbanda diz que quando essa minoria está pela verdade, ela se torna maioria porque Deus está com ela. Certo? O cego Bartimeu. Não vou ler tudo aqui. Esta noite, se cada alma que está nos Estados Unidos se voltasse para Deus, você tem pessoas que pensam que é falso, você tem pessoas que pensam que é alguma coisa maluca, todas essas outras coisas com as quais você tem que lutar. Então veja, estamos no lado pequeno no que diz respeito aos olhos, né? Na concepção mental. Mas aos olhos de Deus, somos a maioria, porque é a maioria com Deus. Então somos 1% ou menos de 1%. Sim? Mas somos a maioria. Mas isso é contraditório, irmão Jorge. Essa é a matemática de Deus. A minoria, que é a que está com Deus, é a maioria. Certo? Então, como eu disse, hoje o Brasil é um país comunista, mas o seu povo não é comunista. Mas como nós vimos, isso é assim natural, porque isso está se refletindo também no espiritual. E muitas vezes, meus irmãos, uma igreja ela pode não concordar com o que o pregador às vezes está ensinando, mas por simples fato de estar associado àquele pregador, ela é obrigada a se constranger e concordar com aquele ministro. Mesmo que ela não está sendo muito bem, eu sou um pouco estranho, ela acaba cedendo. Porque, como eu te disse, os 99% de mentira, os 99% de verdade que ele pode estar pregando, dá crédito àquele 1% de mentira. Então, às vezes, um grupo inteiro cede às suas convicções, porque está preso àquele companheiro, está comprometido com aquele ministério. Ainda que ele não tenha nenhum comprometimento com a palavra. A influência de outro, eu me dou conta de que isso está sendo gravado, eu sei que isso irá ao mundo inteiro, selvas adentro, hotentotes, aqui tem uma nota do tradutor, hotentotes, índios da África e tudo mais. Esta mensagem aqui, esta noite, será traduzida em idiomas. Que maravilha, assim, como era bom aquele tempo ali, onde ainda não havia gravações da voz de Deus. Porque com esse ministério, colocaram política do homem dentro, proibindo as traduções. Nos dias de Umbanda não havia impedimentos. Umbanda dava liberdade para qualquer um traduzir, interpretar. Não havia impedimentos. Mas agora, com a política do homem inserida, agora há impedimentos, agora há proibições. Nos dias de Umbanda não havia. Que pena. Porém, eu digo isso de todo o meu coração, como eu poderia... Muitas pessoas dizendo, por que você não se une a certas organizações? Por que você não vem com os pentecostais? Por que você não vem com este grupo? Por que você simplesmente não deixa essas pequenas coisas passarem? Como eu posso fazer isso? Eu tenho que permanecer com essa mensagem. Ou seja, não há como você manter companheirismo com outras correntes de pensamento sem comprometer esta mensagem. Não há como. Quando o anjo do Senhor apareceu lá sobre o rio, naquela luz, como vocês viram, quando foi provado pelo governo e tudo mais, a ciência, a pesquisa científica, ele me disse para permanecer com essa palavra.
Então ele teve contato com os trinitários, teve contato com os unicistas, né? Com todos, sem comprometer nada. Porque a palavra diz, o Senhor diz para ele ficar no meio do caminho entre eles. Porque no meio do caminho estava a verdade. O resto era extremos. O resto é fanatismo. Tudo que é extremado é fanatismo. Porém, nós fomos chamados para pregar a palavra. Não se comprometa, permaneça na palavra. Não abra mão das suas convicções como esta Eva abriu. Se ela tivesse resistido e permanecido com suas convicções, então eles teriam vencido o teste. Eu creio que aquele ser híbrido, aquele hominídeo que está lá dentro do jardim, por permissão de Deus, Deus teria expulsado, porque terminou a função dele. Era só testar. Se eles vencessem o teste, não seriam mais testados. Certo? Mas porque ela cedeu à tentação, porque ela cedeu, abriu mão das suas convicções, então você tem o resultado. Deste modo agora você vê a razão porque é coisa perigosa tentar comprometer e fazer alguma outra coisa, ou tentar se exaltar dentro de si mesmo e dizer, eu posso fazer isto, eu posso ganhar mais dinheiro, simonismo, que estudamos domingo passado, eu posso fazer isto e todos os meus irmãos concordarão comigo, eu posso comprometer sobre esta palavra, e até 99% dos ministros mudarão rapidamente de posição, isso está bem, isso está bom, certo? Porque estão associados, estão comprometidos. O que faz esses ministros que pregam mentira no lugar da verdade ter tanto apoio? Né? Porque já fazem parte dos 99%, como nós já vimos, sim, esta estatística natural e espiritual, mas também porque as pessoas se rendem facilmente. Se eu fulano que está dizendo, vamos apoiar, é maravilha, coisa boa. E estão indo para os caminhos de morte, certo? Foi o que aconteceu com essa mensagem. Quando um grupo de pessoas renunciou à liderança do Espírito Santo para aceitar a liderança nicolaíta fornicária de um homem, então eles tiveram também que fazer a mesma coisa que essa liderança fornicária nicolaíta fez. Ela fornicou com a palavra, todo o grupo fez isso. Assim foi com todos os grupos da mensagem. Aceitaram uma mentira no lugar da verdade. Em grau menor ou maior. Você tem aí esse Paul Mackenzie, mas você tem outros aí também. Certo? E eu sei agora, muitos deles... eu vou ter que ganhar tempo aqui para nós concluirmos, sim, meus irmãos. Tem muita coisa aqui, já vai dar quase 2 horas aqui. Eu vou deixar para que você leia. Não é que o que está aqui que eu não vou ler não é importante, é extremamente importante. Mas não quero aqui deixar você muito cansativo sobre isso. Mas eu creio que você entendeu. Alguns dizem, um pouquinho de coisa, tudo bem que o ministro falou aquilo que não está certo, mas tudo bem, não faz diferença. Como que não faz diferença, meu irmão? Deus ocultando essa simplicidade. As pessoas pensam por grandes congregações bem vestidas, por um sacerdote com ministros de toga, corais de toga e toda a exterioridade, que isso agrada a Deus. Pode ser de onde isto procede. Pode ver de onde isso procede. Caim tentou a mesma coisa e ele construiu um altar para si, sem dúvida que o fez formoso, e o homem era sincero, ele adorou, ele pensou contanto que eu seja sincero. Não faz diferença. A irmã Bana diz, faz diferença. Você pode estar sinceramente errado. Amém? Sinceramente errado. Não seja enganado pela doutrina de homens. Creia em Deus e viva. Então, para concluir aqui, estou deixando de ler muita coisa, só para nós encerrarmos. Depois você baixa o texto, por favor, e leia tudo que está aqui e o que eu não deixei de ler aqui. Será somente uma parcela muito insignificante nesse tempo do fim, que vai dar realmente ouvidos a esta mensagem. A revelação que Cristo nos trouxe através do seu profeta mensageiro. E o Mambana disse que essa é a era da águia, e ele nos chamou a atenção de que a era da águia é uma era em que realmente uma minoria daria ouvidos. Então, se você tem uma minoria nos ouvindo, isso é prova de que estamos nessa era da águia agora mesmo. Leia isso aqui para nós concluirmos. O 5º selo. Lembre-se, quando a águia finalmente vier, será 1/100% que ouvirá. Quantos estamos ouvindo agora? 58 ainda, se mantém aqui. Meus vídeos não passam de 500 visualizações depois de uma semana e depois para. Quantos crentes na mensagem nós temos? Milhares, centenas, milhares, talvez, não sei. Só menos de 500, ou pouco mais. Não. Isso prova que é uma minoria. Essa é a era da águia. Lembre-se, são todos esses outros cavaleiros. Então, até mesmo Jesus predisse, se ele não aparecesse a sua vinda, não haveria nenhuma carne, de maneira alguma, salva para o arrebatamento. É isso a Escritura? Estão vendo onde estamos indo? Não está vendo, irmão e irmã? Então,
estão vendo onde estamos? Quantos dão crédito? Quantos ouvem? Quantos assistem? Quantos creem? Quantos aceitam? É uma minoria. Uma minoria. Vê onde estamos? Essa era da águia. Quando será 1/100% que ouvirá. Mas graças a Deus por saber que nós fazemos parte desse 1/100%. Amém? Você está feliz por isso? Graças a Deus. Querido Deus e amado Pai, obrigado por esse tempo que tivemos para outra vez relembrar tudo aquilo que aprendemos através da Tua Palavra, daquilo que o Teu profeta mensageiro nos trouxe, aquilo que o seu mestre da mensagem, o seu ministro associado, irmão Oliveira, nos trouxe para aclarar, para esclarecer. Ficamos felizes por tudo isso, Senhor. Sabemos que isso não vai convencer os incrédulos, mas até mesmo a ciência tem sido uma outra testemunha de que o que Tu nos revelou através do Teu profeta é a verdade. E isso nos tranquiliza, isso nos anima, isso nos dá coragem para continuar firmes com as nossas convicções. Apesar de tanta apostasia, apesar de tanta rejeição, apesar de tanto radicalismo e extremismo, porque deram ouvidos a uma mentira no lugar da palavra, da Tua verdade, nós aqui Senhor, estamos posicionados por aquilo que é o correto. Ajuda-nos, Senhor, a manter este equilíbrio. Um equilíbrio que somente o Teu Santo Espírito pode nos dar. Ajude a cada um dos Teus filhos, esses que fazem parte desse 0,001%. É um número muito pequeno. E sabemos que esse número vai diminuir cada dia, a cada vez mais. Porque o Teu Cristo disse que quando o Filho do Homem viesse à Terra, encontraria ele fé nela? Talvez ele encontre, mas será 0,001%. Mas mais uma vez te agradecemos por fazer parte dessa minoria. Ajude esses testemunhos que Tu tens aqui formado, este avivamento que Tu está fazendo para despertá-los, como o Teu profeta disse, e nós cremos que Tu está despertando, está fazendo um sacudimento. Tu está sacudindo os Teus filhos, e é a Tua palavra. Como a mãe águia sacode os seus filhinhos no ninho através da palavra, mostrando a sua verdadeira natureza, assim estamos nós, Senhor, ouvindo nessa era da águia a voz da mãe águia. E aqui te agradecemos por saber que essa voz nos sustenta, essa voz que é a Tua palavra é que tem nos alimentado e nos posicionado naquilo que é verdadeiro. Ajuda os Teus filhos, Senhor, que eles não troquem a Tua palavra por um arrasamento, que eles não abram mão das suas convicções, mas que se permaneçam firmes até o último dia. Assim pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.